propósito de seguir de mãos dadas com você. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E esse é um podcast muito especial. Esse é um podcast que a gente vai falar de um ser que esteve aqui nessa terra, que hoje é a razão da nossa vida e a razão desse podcast existir. Então se prepare, sente na cadeira, chame os amigos, que esse podcast vai ser sensacional. E eu estou aqui acompanhado nessa mesa com pessoas incríveis para me ajudar a conduzir esse assunto que já a gente vai falar para vocês do que é. Eu estou aqui com o pastor Marcos Pires, que é palestrante, escritor, evangelista. Seja muito bem-vindo. Que honra, viu, Ismael? É realmente um privilégio poder estar ladeado de pessoas tão especiais como vocês. Tenho certeza que esse episódio será um marco para muitas pessoas. Tenho certeza disso. Que bacana. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Estou aqui também com meu irmão, amigo, meu sócio, ele que é o Lucas Coelho, palestrante, gestor de pessoas, empresário, diácono. Seja muito bem-vindo, Lucas. Opa, Ismael, obrigado. Prazer estar aqui conversando com vocês. Evangelista, Deus abençoe. E você que está aí ouvindo e vendo a gente, fique preparado que tem muita coisa boa aí para vocês. É isso aí, gente. Bom, sem mais delongas, né? Hoje vamos falar de Jesus. O podcast nosso é o podcast especial de Natal. E muitas pessoas, né, têm aquela visão do Papai Noel, da árvore de Natal, da comemoração. Mas hoje vamos falar de Jesus aqui no nosso podcast. Então vamos trazer para você essa experiência de um ser que esteve nessa terra, que morreu por mim, por você que está do outro lado, assistindo a gente, e que é lembrado, né, normalmente todos os dias, mas nessa época algumas pessoas, né, lembram do Papai Noel, da árvore, nada contra, né, mas hoje a gente quer trazer essa lembrança. A gente estava pensando, vamos fazer um especial de Natal? Vamos convidar um Papai Noel? Não. Vamos convidar Jesus para o nosso podcast. Muito bom. Então, hoje estamos aqui para falar de Jesus. É muito bom, né, pastor? Sem dúvida, né? Toda vez que a gente ir dentro de um podcast de empreendedores, qual a razão de falar, né, sobre o próprio Jesus? Sem dúvida nenhuma, Lucas, Ismael, é a nossa fonte, né? Jesus é a nossa fonte de resultado. É o Senhor que nos deu o privilégio da vida, o ar que respiramos. Então, o empreendedor, a pessoa que está nos assistindo, né, você que está nos ouvindo aí também, tem que entender que tudo que nós conquistamos vem dele. Ele é a única fonte da sabedoria, a única fonte de amor, a única fonte do projeto de prosperar da nossa vida. Então, falar hoje sobre esse ser tão especial, para mim, que dirijo congregação, já estou há mais de 30 anos na igreja, é um privilégio. 30 anos. Bastante coisa aí. Um pouquinho de estrada. E a gente separou algumas perguntas, né, Ismael, para transmitir para o Marcos Pires, e presta atenção nessa resposta aí que eu acho que vai mexer com você. É isso aí. E o Marcos Pires falando, né, Lucas, sobre essa caminhada, né, de 30 anos seguindo a Cristo, a estrada, né, que o Lucas também acabou de falar, né, essa estrada, essa caminhada até aqui são 30 anos de história, muitas coisas aconteceram, muitos dias bons, alguns dias nem tão bons, mas sempre Deus esteve em todos, né? Sem dúvida. Já teve momentos de eu entrar num processo de quase depressão. E a graça de Deus, o amor de Deus sobre a minha vida. Eu tinha uma empresa de um ano para o outro, uma má administração, uma ausência de know-how para isso, fez com que ela fosse deficitária na parte de venda, na parte comercial, que é aquilo que eu amava. E aí acabou tendo que vender, passei por vários processos. Mas o bom de falar de Jesus é isso, porque aonde falta capacidade humana, chega a graça de Deus sobre a nossa vida. E aí a gente consegue superar os desafios, né? Eu acho legal isso, porque isso demonstra para nós que nós somos totalmente dependentes dele.
né? E realmente, a hora que a gente não consegue mais, Tá na mão dele. tá na né? mão dele. Lucas, como que foi sua experiência nesse conhecimento com o Criador? Como que foi essa aproximação sua com Deus, com Cristo? Quando aconteceu e como que foi isso pra você? Ótimo, bom. Na verdade, eu fui criado num lar cristão. Então, a minha mãe e meu pai, eles faziam a gente dormir de dia, de tarde, para não dormir de noite na igreja. Então, a gente foi criado dessa forma, entre os bancos. Hoje eu frequento a Assembleia de Deus. Na época, quando eu era menor, eu congregava numa outra denominação, mas sempre dentro da igreja. Eu acho que isso é o que é mais importante para nós. Minha mãe não tinha estudo, minha mãe é falecida, Deus já recolheu ela. Minha mãe não tinha estudo, não tinha recursos, mas ela deixou o melhor pra gente, que é servir a Deus. Ela não conseguia ler a Bíblia, não tinha leitura igual nós temos. Mas quando ela dobrava o joelho, Isso não tem preço. aí esquece. Aí ela ia longe, né? E que fique também uma mensagem para... Tem tanta gente que sabe ler e não consegue parar um tempo para mergulhar nas Sagradas Escrituras. Eu vi um vídeo de um rapaz falando bem assim, eu queria pelo menos ler. Eu não tenho leitura, eu não sei ler. Mas por quê? Porque eu tenho a Bíblia aqui e eu dependo que as pessoas leiam para mim, sabe? Então, isso é forte. E foi daí, desde então, que eu tive um contato com a igreja, né? Um contato com esse ambiente de religioso, e aí a gente seguiu. Então, a gente sempre foi criado dentro da igreja. Aí a gente seguiu, eu fui para uma outra denominação, que é a Assembleia de Deus, me identifiquei, me senti pertencente, incluído. E hoje a gente está lá em Araucária auxiliando a congregação, junto com o nosso pastor lá, o pastor Ricardo. E de tempo em tempo a gente está lá fazendo obra. E eu acho que essa conexão é difícil a gente, para mim, né? Para outras pessoas é fácil falar, mas para mim é difícil falar. Quando que teve a conexão? Eu não vou lembrar o ponto marcante. Ponto exato. Porque foi desde criança. Eu nunca tive essa experiência de não estar próximo dele. Muito bom. Existem momentos, de fato, que a gente está com mais tempo, né? Tá mais envolvido, né? Até por conta de outros afazeres, ter mais possibilidades. Hoje, por exemplo, eu sou líder de adolescentes, de vez em quando eu auxilio ali para fazer a parte do estudo bíblico, levo algumas palavras, né? Prego. Então, a gente serve dentro das forças que Deus dá pra gente, mas o contato, ele é permanente. Eu acho que isso é o grande diferencial. Você ser, né, sempre, né, ter essa sequência, ter essa rotina, buscar esse contato, esse relacionamento diário. Então, eu não lembro do ponto de verdade. Paulo chega a dizer uma ocasião que ele vai falar o seguinte, andai em espírito. E a expressão grega que ele utiliza ali, esse andar, é passo a passo, como se fosse um militar. Então há uma sequência. Se ele dá um passo, eu ando com ele. Aonde ele mudar o passo, eu mudo também. Né? Então essa é a realidade daquele que serve a Deus. Às vezes a gente, por exemplo, eu também não consigo lembrar um momento exclusivo lá. Óbvio, eu sei quando eu aceitei Jesus e tal. Mas um verdadeiro encontro não é bem ali. Né? Você vai começando a ter mais intimidade, você começa a ter uma visão acerca do reino que é diferente. E aí você está mergulhado. Né? Não está só nos artelhos, agora você está numa profundidade maior com Deus. E graças ao Senhor eu tenho vivenciado também essas mesmas experiências de andar com Deus, né? Andar com o Senhor. Eu me recordo de criança, né? Assim como o Lucas, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Dona Catarina, um beijo para a senhora. Ela sempre falava para a gente, olha, da nossa casa, a gente morava no sítio. Então, da nossa casa até a igreja dava 9 quilômetros. 9 quilômetros. E hora era a pé. Então, e ela falava assim, tá cansado? Vamos na igreja da mesma forma. Porque eu vou seguir o mandamento, que ensina teu filho no caminho que deve andar. Se depois você não seguir, aí o problema é teu. Mas a minha parte eu vou fazer. Vai lá, coloca a roupa e vamos para a igreja. Então, esse crescimento, esse acompanhamento
que nem esse ponto que você falou, eu não encontrei um ponto exato. Também não. Por quê? Porque a gente foi vivenciando aquilo. A gente foi entendendo desde criança, participando dos cultos de criança, depois do jovem, depois responsável pela juventude, enfim. Então você vai criando um caminho e você vai aprendendo coisas, vai aprendendo cada vez mais. Só que não são todas as pessoas que têm esse privilégio de ter um lar estruturado. Que nem você falou da sua mãe. A minha mãe, ela não tem alfabetização. O nome dela, ela não sabe escrever. Mas se dá um microfone para ela, ela prega a palavra. Que coisa linda, né? Por quê? Porque não é dela. Perfeito. Ela fala, não é eu. Não é da minha boca. É Deus. Então, Deus que dá sabedoria. Coisas que, depois de muito estudo, depois de mentoria, de muita coisa que eu fui me aprofundando, especializando, tanto na área emocional, quanto na área cristã, enfim, ela já me falava há muitos anos, sem ter lido uma palavra. Isso que é lindo no reino de Deus, né? Deus olha para todo mundo numa perspectiva de servo. E aí você vê aquele que tem intelecto, aquele que talvez não tenha tanta habilidade, e ele capacita. Você vai olhar para a história dos profetas, você vai ver pessoas que trabalhavam com gado. E vai falar, olha, eu trabalho com gado, eu sou boiadeiro. E aí Deus fala, não, mas é você que eu quero, né? Isso de Deus é maravilhoso, né? Ele olha, quando a gente vai numa igreja, numa congregação, você entra lá, você pode ser o cara mais rico ou mais pobre, mas Deus te trata igual a todo mundo, né? Em termos de amor, de cuidado, de carinho, você é igual, não há diferença para Deus, né? Isso que eu acho bonito da igreja, né? De quem faz quem conduz, quem que é responsável por organizar a ação eclesiástica ali, que de fato, ali a gente não fica olhando o cargo que a pessoa de fato tem lá fora. Né? O que importa é servir ali dentro da melhor forma possível para que as pessoas que estão ali conheçam a Cristo, sejam impactadas, a gente possa fazer um culto para Deus. Eu acho fantástico. Marcos, gostaria de perguntar o seguinte, por que falamos sobre o Natal em um podcast de empreendedorismo? Por que estamos falando do Natal num podcast de empreendedorismo e falando de Jesus aqui hoje? Muito bom, porque ele de fato, como eu disse inicialmente, é a fonte dos nossos resultados, é a fonte da nossa vida. Eu sem Jesus eu não sou ninguém. Sem Jesus eu não tinha amor, sem Jesus eu não poderia falar, sem Jesus eu não poderia ter a salvação, sem Jesus eu poderia fazer qualquer coisa, mas tudo que eu fizesse daria errado. Então, quando você coloca Jesus num podcast como esse, você está dizendo para o povo que está nos ouvindo, as pessoas que estão na audiência, para um pouquinho, avalie. Será que não está faltando algo para nós? Quando a gente tem um momento de conexão como esse, de estar aqui num podcast, poder falar para empreendedores, para realmente falar acerca de Jesus, é a oportunidade que nós estamos tendo aqui de reverberar aquilo que muitas das vezes a gente não consegue fazer no dia a dia. Nós estamos dentro de uma correria, eu estava falando com os meninos aqui antes de iniciarmos, é uma correria, trabalhando até madrugada, atividades, e às vezes a gente não consegue parar para fazer isso. E dentro de uma realidade que nós estamos em dezembro já, né, no final do ano, é importante a gente parar e dizer, só estamos finalizando esse ano porque realmente foi a mão de Jesus, a mão de Deus sobre as nossas vidas. Então, essa é a relevância, sem dúvida nenhuma, acerca de falar, né, do Natal, falar de Jesus. É claro que a gente tem que conhecer um pouquinho da parte histórica, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, o que nós podemos vivenciar na parte do Natal, mas eu acho que o principal, qual é a fonte do teu resultado? Qual a fonte do teu resultado? Qual a fonte do meu resultado, daquilo que o Senhor ainda tem? Eu sempre brinco que é o seguinte, Deus é tão maravilhoso que todos os dias Ele proporciona coisas novas. Né? Então hoje está bom, amanhã pode estar muito melhor. E se estiver ruim, Ele continua sendo o nosso Deus. Né? Independente, né, de se está bom, se está ruim, o importante é que Ele está em todos os momentos. Acho que isso é o grande diferencial. Né? Esse também é uma das grandes forças do cristão. Tem gente que busca ele ali ou quando está muito... Só precisando, né? Estou precisando agora. Deu, tá bom, obrigado, tá certo. Vai voltar, quem sabe? Se apertar, você volta. E ainda trazendo, né, Lucas, para o lado
do nosso podcast, que é falando de comunicação, né? A mensagem que Cristo passou, né? Na maior conversão de pessoas que se converteram foi numa mensagem de Cristo. Então, falando de comunicação, como Jesus se comunicava por parábolas com seus discípulos, já a gente vai falar da história de Jesus, mas sobre comunicação que a gente faz hoje. Perfeito. Né? Jesus, ele, sobre influência, sobre liderança, falando de dentro de empresas. Jesus foi o maior líder que existiu na face da Terra. Ninguém igual para liderar. Augusto Cury vai fazer uma pesquisa, ele era o maior ateu de todos aqui no Brasil. E ele vai fazer uma pesquisa querendo confrontar a ideia do Cristo que o cristão serve. E aí Augusto Cury vai ler os evangelhos e quando ele fala sobre o assunto, ele vai dizer o seguinte: não cabe no imaginário humano alguém tão perfeito, tão maravilhoso no poder da influência. Quando era para brigar, ele estava calmo. Quando ele precisava tomar uma posição, ele tinha. Então, falar em podcast, falar na comunicação, falar de um Deus ou um Cristo, que nós vamos falar aqui sobre Jesus, é falar da maior influência que nós podemos ter mesmo. Não existe liderança que não se espelhe. Pode ser um ateu, pode ser, não importa. Jesus é o maior modelo acerca de influência, acerca de liderança. Ele vai pegar 12 homens que estão jogados às traças. Se a gente for olhar lá, tinha um só que era judeu e era o pior de todos, porque depois foi Judas, mas o resto era tudo pessoas que não tinham habilidade em nada. Deus olha para Pedro e fala: Pedrão, tu tens chamado. Eu vou te chamar agora para viver um outro tempo. Né? Pedro andava com arma na bainha e de repente Jesus vai tocando, vai trabalhando na vida deles, vai lapidando a ponto de se tornar a referência. Não existe, eu não conheço ninguém que consiga dividir a história como Jesus dividiu. Antes e depois. Né? Não tem como, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então essa é a realidade. Eu acho que essa comunicação nossa aqui é fundamental também para as pessoas perceber. Jesus é o maior modelo nosso. É o maior modelo nosso. É impressionante, né? Você falou, é muito bom e forte, né? Tem gente que não crê, tá tudo bem, né? Cada um com a sua ponto de vista, nós cremos. Sim. E a nossa missão é essa, levar cada vez mais a palavra dele. E aí as pessoas que não creem, que não acreditam, que não entendem essa influência dele, quando a gente trata a linha histórica, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem como. Tá tudo bem. 2025, do quê? Depois de Cristo. Marcos, antes de mais nada, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Boa polêmica, pergunta, hein? Polêmica. Boa pergunta. Ou não, né? Depende, para quem está no EBD. É por isso importante participar da Escola Bíblica Dominical, né? Exatamente. É importante. Mas é interessante, né? Isso existem algumas teorias com relação ao nascimento de Jesus Cristo, mas é óbvio que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso aí é óbvio, por várias razões. Quando a gente olha para o próprio contexto social e principalmente climático que Lucas, no capítulo 2, vai trazer para nós, ele vai dizer que os pastores estavam à noite visualizando ali as estrelas e tal. Dezembro na Judéia é frio, um tempo chuvoso. Não é padrão, não é normal um pastor de ovelhas levar o seu rebanho e deixar ao relento como era no mês de dezembro e janeiro. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: não foi, viu, pessoal? Não foi dia 25 de dezembro. Agora, existem várias situações. Por que veio, então, o dia 25? E aí a gente precisa olhar um pouquinho o contexto histórico, né? Quando você olha para algumas vertentes, aí você entra na internet e tem muita coisa que também nem vale a pena você parar para olhar. Mas vamos pensar em Nimrod, quando ele casa com a mãe dele. Imagina, casar com a própria mãe, né? Morre, de repente ele vem, a mãe vai ter um filho, Tamuz é o nome do filho, ela vai dizer que vai reencarnar, vai ter todo um contexto, vai construir todo um processo, e aí vem a história do Natal, como a gente entende.
Só que essa vertente, pessoal, é uma vertente que não tem base. Hoje, quando você vai estudar um pouquinho sobre a questão histórico, você precisa trabalhar alguns elementos. São pelo menos 5 elementos, não vou falar aqui, mas são 5 elementos importantes para você constituir uma base de fato como história, né? E aí a gente vai perceber que não tem mais base histórica. Mas existe a questão do nascimento de Jesus Cristo, provável, tá, Ismael e Lucas? Provavelmente é uma questão que eu, Marcos, acredito que provavelmente foi no mês de setembro, outubro, tá? Não existe base e fundamento. Mas por conta do quê? A questão climática, a forma com que as coisas estavam acontecendo. Então, eu acredito muito que provavelmente seria nesse período. Ou, de repente, março é uma possibilidade também um pouquinho menor, mas a maioria dos teólogos acredita que, de fato, foi em outubro ou ali setembro, nesse período. Mas tem data? Não, Mas não tem. existe uma concordância, né, Marcos, que de fato dezembro não Não, foi, né? jamais. Aí tem toda uma história, né? Porque o dia 25 de dezembro era o nascimento de Nimrod. E aí vem essa constituição, a mãe querendo falar que o filho era um reencarnado e tal, utilizando esse contexto. Aí vem essas questões. Depois vem lá para o dia 6 de dezembro também a questão da europeia, então, mas não foi, tá? Não foi. Essa data, então, 25, é por conta de Nimrod. Por conta dele. Uma das vertentes seria essa. Eu não acredito muito nessa base, mas ela vem com essa pegada tem uma de... força. Tem uma força que até hoje tem sido colocada à disposição. E hoje é uma data comercialmente muito forte, né? Muito forte. Chega Natal aí, shopping, comércio, estende horário, né? Tem essa pegada natalina, Cristo, enfim, né? Gera todo o movimento. Agora, o público precisa dar uma atenção a uma coisa. Ele não nasceu no dia 1º da nossa era, tá? Boa. Explica pra nós, Não, então. vamos lá. As pessoas acham que é 1º, 2º ano, 3º ano, já porque é depois de Cristo, mas existe aqui uma questão cronológica errada. Né? Você vai ter uma dificuldade para entender isso, se não estudar, vai ter que entender Dionísio, o erro cronológico que Dionísio trouxe e tal, mas provavelmente Jesus tenha nascido no ano 6 ao ano 4 antes dele. Entendi. Por conta da nossa questão cronológica, né? Então, há um erro nessa questão ali de datação. Então, as pessoas imaginam, Jesus nasceu no dia 1 dessa era. Não. Nasceu antes, justamente por conta dessa questão ali de um erro cronológico, de várias coisas que aconteceram, mas principalmente do erro de contagem cronológica acerca do nascimento de Jesus. Né? E com relação à idade, foi a mesma. Não teve interferência. Não. Tipo, a idade de Cristo não interfere. Tipo, ele tem os 30 anos, depois mais 3 anos de ministério. Perfeito. E aí eu vou trazer uma polêmica aqui, porque é bom trazer uma polêmica, né? É o corte, né? Momento do corte. Tem gente que não sabe, mas por que Jesus morreu aos 33 anos de idade? Eu não sei, confesso que eu não sei. Jesus é perfeito em todas as etapas. Tanto ele era 100% homem, 100% Deus. E aí a gente tem que entender que nada é por acaso. Eu, quando dou aula, por exemplo, de teologia, eu entendo que a Bíblia não tem nada, nenhuma vírgula ali é por acaso. Quando Jesus ele assume o ministério aos 30 anos, ele está cumprindo, obviamente, todo o contexto, o ritual judaico, mas morrer aos 33 anos de idade é morrer no ápice daquilo que o homem pode chegar. Então, quando você tem 33 anos, isso aqui não é eu que estou dizendo, a própria ciência explica isso, o homem está na sua plenitude. Olha que interessante, Jesus está na sua plenitude, ninguém mata Jesus, talvez você ache que alguém matou Jesus, que foram romanos, foram os saduceus, não, ninguém matou Jesus. Ele se colocou à disposição para se sacrificar ao nosso lugar. Só que ele faz isso na plenitude da sua vida. Olha que interessante. E por que ele faz isso? Justamente para provar que o que ele está fazendo, ele não está morrendo em um período que ele poderia morrer, de idade, nada disso. Ele está fazendo planejado. Ele está indo para o matadouro, que é a cruz do Calvário, justamente na sua melhor fase. Ele está dizendo, na minha melhor fase, eu me entrego pela sua, que talvez não seja a melhor fase. Sensacional. E eu vou fazer 33 anos. Olha É legal essa plenitude, né? O Lucas vai estar na plenitude, né? A gente já passou dessa fase. Eu, pelo menos, já passei. Eu já passei também aí. Pastor, celebração de Natal, árvore de Natal
E a pergunta que não quer calar. O cristão pode ter árvore de Natal em casa? Olha só, vamos lá. Você sabe que, Ismael e Lucas, que a maioria dos cristãos, a maioria, tá? Infelizmente, não celebra o Natal. Como assim? Não celebra. Existe uma vertente mais, vamos assim dizer, mais religiosa, que acredita porque é uma festa pagã que nós não podemos trazer. Eu, por exemplo, passei a minha vida, durante pelo menos uns 15 a 17 anos de vida, servindo a Deus dentro da igreja, que não poderia ter uma árvore de Natal. Que não poderia ter uma celebração de festa de Natal. Por quê? Porque, segundo informações, eram de uma festa pagã, todo um contexto. E o que acontece? A gente olha para a estrutura da palavra de Deus e eu gosto de Paulo, sou apaixonado pela história de Paulo. Paulo vai chegar no capítulo 17, se não me engano, de Atos dos Apóstolos, ele vai chegar num lugar chamado Areópago. Lá tem vários altares, ele vai olhar e tem um lá escrito assim, ao Deus desconhecido. Ele olha para aquele altar, alguém que serve a Deus de verdade ressignifica, porque o poder do evangelho é esse. O poder do evangelho é ressignificar. Ele ressignificou a minha vida. Ele ressignificou a tua, a sua e de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Então, o evangelho ressignifica. O que Paulo vai fazer no Areópago? Lá na Grécia. Tem vários altares. Ele olha para aquele altar que está escrito assim, ao Deus desconhecido, e ele vai ressignificar o nível de adoração daquele povo. E ele vai dizer, eu vou pregar sobre isso agora. Então, quando a gente olha para o ambiente da celebração do Natal, a gente precisa entender o seguinte, é óbvio que a celebração como nós vemos nos dias de hoje, com Papai Noel, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, Papai Noel, todo esse contexto que é colocado, do marketing que o Lucas falou, é um contexto realmente pagão. Mas eu e você temos o privilégio de ressignificar isso. E trazer essa ressignificação é falar o que significa de fato servir a Deus e celebrar uma festa tão importante como essa. Quando a gente fala, por exemplo, da árvore de Natal, tem gente que vai falar que tinha aquelas bolinhas lá, é a cabeça de crianças. Tem outros que vão falar que por conta do Talmuz ter morrido num tronco, enfim, várias coisas. Eu olho para a árvore de Natal hoje, Lucas, e eu imagino o privilégio da vida que Deus dá. A árvore sendo uma representação da própria longevidade, da própria produção de frutos. Então, todas as vezes que você estiver celebrando o Natal, você precisa ressignificar a configuração da celebração que é pagã. Papai Noel não existe. Vai surgir lá com São Nicolau, todo um contexto lá de alguém que era bom, inclusive, né? Lá no século IV, se não me falha, século IV. Ele vai se tornar uma influência porque ele vai pegar crianças necessitadas e vai ajudar, né? Há um desejo dele de abençoar a criança. Só que isso vai se tornando algo tão forte que lá em 1800 e alguma coisa você vai ter o pessoal não vou falar o nome daqui, mas um refrigerante muito famoso que vai ressignificar a história dele, vai colocar esse hominho barrigudo de vermelho, toda essa estrutura através do marketing que nós amamos, né? Nós somos apaixonados por essa situação. E aí a partir de então vai ter essa questão de todo mundo, no mundo inteiro, ter o Papai Noel, que é o São Nicolau. Então, a gente vai olhar, celebração pode para o cristão? Claro que pode. Desde que ele ressignifique. Ter árvore de Natal dentro de casa, colocar luzes. Meu querido, celebre Cristo na tua vida. Só ressignifique. Deus não ressignificou a tua vida? Com certeza, diariamente. Todos os dias, né? Então, quando a gente olha para o contexto da própria história da celebração, se a gente olhar para isso e falar, não vou falar e não vou celebrar, tudo bem. Só que você está pecando também, porque Tiago vai falar o seguinte, a gente tem que pregar, e pregar a todo tempo, né? A gente vai olhar a palavra de Deus, pregue tempo e fora de tempo. Esta é a oportunidade que eu e você, cristão, temos de, lá na empresa, falar de Jesus. Lá no nosso ambiente de escola, falar de Jesus. Aonde nós estamos, por exemplo, nós temos na comunidade nossa lá, e eu lancei o projeto essa semana passada, de Natal Solidário. É óbvio que o nosso papel como igreja não é ser assistencialista, mas nós podemos mostrar através de um trabalho cristão que eu sou uma nova criatura, que eu sirvo a Jesus Cristo, aquele que nasceu, que as pessoas podem ser mudadas através das nossas ações. Com certeza.
E isso é tão forte, né, pastor? Porque é você auxiliar a pessoa, ajudar a fazer o assistencialismo, né? Não só o assistencialismo, mas de forma inteligente, né? Porque a pessoa está precisando de mantimento, você tem que fazer essa assistência e também transmitir a mensagem, ressignificar e trazer a luz ali, aquilo que eles precisam, né? O meu pastor até fala, a pessoa está passando por algum momento, por alguma dificuldade, se você só orar, gente, não vai funcionar, desculpa. Você precisa levar o alimento, o mantimento, tá passando necessidade, né, pastor? Leva o mantimento, Perfeito. faz Perfeito. assistencialismo E depois e prega. Nasceu, na verdade, com isso o Natal, né? Você vai ver, Constantino, quando ele vê o crescimento lá no século IV, lá provavelmente 336 antes de Cristo, depois de Cristo, aliás, você vê Constantino percebendo o cristianismo, os cristãos estão crescendo demais. Nós vamos ter que unir, o governo vai ser cristão a partir de agora. Aí você vê uma mudança num contexto, né? Você vê a fé sendo exercida. Aí você vai ver lá São Nicolau, por exemplo, olhando para as crianças com outro olhar, com um olhar de empatia, de cuidado. Então, eu tenho certeza absoluta que é o período que nós podemos sim celebrar desde o primeiro dia de dezembro até o último dia. Aliás, nós celebramos todos os dias, né? É sábado, domingo, eu tenho o prazer de estar na igreja, eu tenho o prazer de servir a Deus, eu tenho o prazer de poder viver tudo isso que o Senhor tem me dado, mas para aqueles que não fazem isso, é um momento. Só que, Ismael, tem um problema. Eu não sei se vocês percebem, mas tem muita gente que usa o feriado do dia 25 para só participar de um movimento em família, para descansar, mas esquece do valor real, da mensagem real que é o Natal. Natal não é apenas um momento de festividade. Na minha percepção, é uma oportunidade para estarmos diante das pessoas que não conhecem e reverberar um amor que é insondável. Estratégia aí, ó. Não, vale a pena. Então, por exemplo, nossa congregação, nossa igreja, ela faz alguns eventos que cantata de Natal, esse tipo de coisa. E é hora de convidar quem? As pessoas que não conhecem o Evangelho. Quem precisa conhecer. Que precisam conhecer. Nós só estamos aqui porque Deus nos deu o privilégio da vida. Você só está nos ouvindo, assistindo aqui porque você está respirando. Eu não sei se você percebeu, mas você não precisa se esforçar para poder respirar. Isso é automático. O próprio Deus fez isso com você. Então, é um momento que as pessoas muitas das vezes não querem porque é uma festa pagã e tal. E eu prefiro ressignificar. Assim como você disse, né? O excesso de religiosidade acaba, às vezes, né, atrapalhando o ir, falar, enfim. Tinha muitas coisas que eram proibidas, que tudo era pecado. Mas era, às vezes, uma mensagem que era passada de geração para geração. Perfeito. E realmente não tinha uma base que sustentava, né? E quando a gente começa a pesquisar e ler... Se a gente for olhar para o contexto da celebração do Natal, se a gente for olhar realmente para o lado religioso, eu não poderia nem casar na igreja. Porque não tem nada a ver na Bíblia isso. Né? Você não tem um casamento nos moldes do nosso convívio, principalmente na nossa região, aqui no Brasil, por exemplo, que está dentro daquilo que é o padrão bíblico. Não está. Aniversário. O aniversário que nós temos aqui é uma celebração também do âmbito pagão. Então, eu acho que tem muito religioso e pouco evangélico cristão de verdade. Concordo. Concordo. Polêmica, viu, essa? Mas é uma polêmica. Acho que você conseguiu destrinchar para nós aí a explicação sobre o dia 25 e se pode ou não ter árvore. Vou mandar mensagem para minha esposa para ela poder comprar, então. Você não tinha ainda? Eu estava segurando a peça. Mas olha que legal, quando você traz as luzes para o ambiente, né? Você está dizendo, na minha casa tem luz. É só ressignificar. O problema é que a religiosidade faz com que você fique bitolado a um processo. Né? Isolado, bitolado. E ninguém se aproxima, né? Costumo dizer o seguinte, às vezes o seu vizinho não vai para uma igreja, não frequenta por sua causa. Perfeito. Ele olha para você e fala, eu não quero ser assim. Boa. Bem assim. Você é mau exemplo. Você é um mau exemplo. É tão religioso ao extremo que não consegue aproximar. E o evangelho não é você se isolar, você separar, é muito pelo contrário, né? É trazer pessoas. Jesus fez isso, né? Quando ele vai olhar para a mulher samaritana, eu gosto do texto, porque ele vai dizer, era necessário passar em Samaria. Que eles não queriam. E não passavam. Não passavam. Na verdade, havia dois caminhos, um que era para o meio, o outro era mais longo, mas eles preferiam mais longo.
E aí Jesus fala assim, era necessário. Por que que era necessário? Porque o evangelho não é só para o assembleiano. O evangelho não é só para o batista. O evangelho é para todas as nações. E a grande mensagem do Natal bom, se eu começar a pregar aqui, rapaz do céu. Mas é o seguinte, eu não vou pregar não, eu só estou conversando com você. Que eu tô com a salva aqui. O que que acontece? Quando você olha para o anjo dizendo para Maria, olha Maria, a partir de agora você vai ter um filho. E o nome dele vai ser Jesus. É interessante porque a palavra Jesus, o nome, aliás, Jesus, era um nome muito tradicional, é igual Antônio, é igual qualquer outro nome que era conhecido da época. Por quê? Porque tem como raiz hebraica Jeshua, né, que é do próprio Josué, depois que Jesus, ou o Senhor, é a salvação. Então, o anjo está dizendo para Maria, Maria, é o seguinte, tem dentro do teu ventre aí alguém que não é só para você. Tem alguém no teu ventre aí que vai alcançar todas as pessoas. E aí vem Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Então a mensagem de Deus é uma mensagem de salvação. Falar de Natal e falar da celebração de Natal não é falar de ganhar prêmio, de ganhar brinquedo, é bom, é maravilhoso. Não é falar de estar em reunião em mesa, é maravilhoso, chama-se koinonia, comunhão. Só que falar da mensagem do Natal nesta época é falar de alguém que tem amor suficiente, mesmo sem você merecer, de te dar a oportunidade de viver a eternidade com ele. Graça. Graça. Né? Favor imerecido, né? Boa. É bom estar no meio de pregador, né, gente? Marcos, e para a gente se aproximar do fim do nosso podcast, eu gostaria que o pastor deixasse uma mensagem aqui para o nosso público que está assistindo a gente. Boa. Bom, como eu disse, a mensagem não é uma mensagem de marketing, não é uma mensagem de imagem, não é uma mensagem de alguém que faz alguns benefícios só nesse período. Tem pessoas que chegam no final do ano e querem fazer caridade, né? Não, a mensagem do reino, a mensagem do Natal nunca foi essa. A mensagem que nós precisamos ressignificar, e eu peço que você que está nos ouvindo, assistindo aí, entenda, é uma mensagem que leva um Deus que teve prazer de descer na terra para amar os seus filhos, para amar as pessoas. Na cultura grega, era tão interessante, Lucas, que os súditos, os adoradores, tinham que ir até Deus. Jesus é o contrário. Ele desce até os seus. Ele ama de tal forma que se coloca à disposição. No Getsemane, lugar da prensa, você vai ver Jesus quase que dizendo assim, olha, realmente não está fácil. Só que ele vai olhar para Deus e vai dizer, Senhor, mas faça não a minha vontade, mas a sua vontade. Qual que era a vontade de Deus? E aí tem o texto mais claro, mais apaixonante, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a minha mensagem, o desejo do meu coração, nessa conversa rápida que nós tivemos aqui, que você tenha o privilégio. Assim como várias pessoas, assim como eu, num dia de domingo, chorando, desci do meu status, da minha forma de ser, para se curvar diante de Deus. Assim como Lucas, como Ismael, assim como várias personalidades nesse mundo, né? Você vê Martim Lutero vivendo o âmbito da religiosidade, e de repente ele entende que a salvação é pela graça, a salvação é pela fé no Senhor Jesus. Então, a mensagem que eu deixo para vocês, você empreendedor, você que é alguém que está nos assistindo aqui, é que esse ano termine e você reflita, que seja uma conversa aqui nossa de confronto mesmo, de reflexão. Será que eu estou servindo a Deus? Será que eu estou realmente obedecendo à vontade do Senhor Jesus? Bom, se ainda não está, a boa oportunidade é essa. Você está nos ouvindo e tem a possibilidade de mudar. E eu peço, ora Deus, para que você tenha um ano de 2025 ainda por finalizar abençoado. Um ano de 2026 repleto de bênçãos insondáveis, não da minha, não da do Lucas, não do Ismael, mas da parte do Senhor para a tua vida. A mensagem de Natal é essa, que você aceite o Senhor Jesus como seu Salvador e a tua vida
com certeza será transformada. Amém. Amém. Lucas, contigo. Não, eu faço. Dá pra pegar um Ctrl+C, Ctrl+V e botar o A assinatura? evangelista Marcos falando de novo aqui. Não, realmente ele fez um resumo de tudo aquilo que nós conversamos, trazendo qual é o propósito, né, o que nós devemos fazer nesse Natal, e colocou com chave de ouro, né, para quem ainda não conhece a Cristo, que possa se aproximar, que possa deixar o coração aberto para que ele possa entrar no teu coração. Eu acho que o mais triste do ser humano é quando ele não tem um propósito. Perfeito. A gente vê, Marcos, evangelista Marcos, algumas pessoas que se aproximam de nós e a gente vê que falta algo, né? Você vê no olho da pessoa, parece que realmente nada tem sentido. Por quê? Porque às vezes ela não encontrou o propósito dela, né? Não se entregou. Porque, gente, de nada faz sentido se a gente vier nesta terra apenas para nascer, crescer e morrer, se a gente não encontrar o nosso propósito. O propósito é o que nos move, é o que nos norteia. E Cristo, ele mostra qual é o propósito que ele tem em nós. O que nós devemos fazer, o que a gente deve trazer para a sociedade, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Eu acho que quem encontrou o propósito, os problemas ficam à parte disso, porque ele consegue enfrentar todos os problemas e todas as adversidades por conta da mentalidade dele que está forte devido ao seu propósito, que está cravado em Cristo. Essa é a mensagem, Geisman. Pastor Lucas falou. Olha aí. Gente, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Gostaria de agradecer o Marcos Pires, evangelista Marcos Pires, o diácono Lucas, por estar aqui compartilhando experiência, somando com a gente e levando um conteúdo de qualidade para você nesse dia 25. Você já está aí com a sua família, né? Curtindo esse momento, já ressignificando, né, Marcos? Perfeito. E que você aproveite esse Natal. Gostaria de agradecer também ao nosso parceiro, nosso patrocinador, a Rede Condor, pelo apoio ao nosso projeto, por acreditar no empreendedorismo, por serem empreendedores, gerar receita, gerar empregos e qualidade de vida para os nossos cidadãos aqui do Paraná, Santa Catarina agora. Então, obrigado a toda a equipe do Condor por acreditar no nosso projeto da Conexo aí, por estar somando com a gente nesse ano de 2025 e 2026 está logo ali. Gostaria de deixar uma mensagem para você que é o seguinte: você pode perguntar, mas Jesus, ele ressuscitou mortos, ele curou cegos, ele fez paralíticos andarem, e o que eu posso fazer, o que eu posso doar para um ser que fez tudo isso? Ele precisa de mim para quê? Provavelmente para nada. Não precisa de você, você que precisa dele. É você que precisa de Jesus para a tua vida mudar, para você encontrar teu propósito nessa terra, para você ser luz, para você transbordar na vida de outras pessoas. Então, essa mensagem que fica, um Feliz Natal, um Ano Novo abençoado, e 2026 a gente vai se encontrar aqui na Conexo para conversar com vocês novamente. Nosso muito obrigado, que 2025, a vocês que acompanharam a gente 2023, 2024, 2025, 2026 está logo ali, contamos com o apoio e com a audiência de todos vocês. Um abraço e até o próximo ano. Se há algo que nos move desde o começo, é propósito. Propósito foi o que levou um homem a abrir seu primeiro negócio. Um negócio construído com muito trabalho, coragem e amor, e que se transformou em algo grandioso. Propósito de ultrapassar divisas e abraçar novos clientes, de Curitiba para a região metropolitana, litoral, Campos Gerais, norte e noroeste do Paraná. Propósito para atravessar os limites do estado e chegar a Santa Catarina. Propósito de caminhar em direção a novas oportunidades. Expandimos, ampliamos, adquirimos outras marcas
e chegamos à marca de mais de 60 milhões de clientes por ano. Quem tem propósito não para de sonhar. Mas uma coisa não muda: sempre oferecer qualidade, variedade e preço justo. E se chegamos até aqui, foi com o apoio de mais de 13 mil pessoas que acreditam no que fazem, que muito além de produtos, entregam cuidado. Por isso, também é nosso propósito investir em pessoas, desde a contratação até a preparação para a sua evolução profissional. Propósito é estarmos sempre no dia a dia de muitas famílias há mais de 50 anos. Do comércio ao lazer, da indústria ao cuidado com o meio ambiente. Levar economia a quem precisa e buscar qualidade. E seguimos com o propósito de olhar para frente, investindo em tecnologia, com paixão e esperança no futuro. Com propósito, cuidamos do que é essencial. Nosso propósito está além das gôndolas. Ele transforma, alimenta e acolhe. Propósito de preservar o que mais importa. E não cabe em números. A satisfação de nossos clientes, o bem-estar de nossos colaboradores e o retorno de nossas ações à sociedade. Propósito de seguir de mãos dadas com você.